Aumenta o número de jovens eleitores com menos de 18 anos no DF. Alunos do UniCeub enfrentam dificuldades na hora de estacionar. Após a queda do diploma para jornalistas, pouca coisa mudou. Profissionais da área garantem que só contratam quem tem ensino superior. Cresce a procura por cursos tecnólogos. Equipe de basquete de Brasília inicia os treinamentos para a nova temporada. Está começando mais uma edição do jornal UniCeub. Olá! Apesar dos recentes escândalos na política do Distrito Federal, os jovens eleitores mostraram interesse por participar das eleições e exercer a cidadania. Aumentou 3% o número de jovens de 16 e 17 anos que votam no DF. Segundo o levantamento do TSE, são aproximadamente 8 mil eleitores a mais que em 2006. Especialistas acreditam que o maior acesso à informação pode ser um dos motivos desse crescimento. Jovens hoje têm mais acesso ao conhecimento, um acesso mais facilitado. Por exemplo, se a gente for comparar com a minha geração, eu estudei História, Organização Social e Política Brasileira, na época da ditadura militar. Eu entendo que precisa se fazer um novo trabalho, não só em Brasília, mas no Brasil, no sentido de politizar os jovens, para que eles efetivamente participem da política do nosso país. Mesmo depois de 3 meses de horário eleitoral gratuito e campanha dos candidatos, os jovens ainda têm dúvida na hora de decidir o voto. Tem bastante candidato que a gente precisa primeiro conhecer as propostas que eles têm para depois a gente escolher os candidatos. Eu fiquei muito em dúvida entre dois e tudo. É bem difícil, né? Porque a gente fica um pouco perdido com tantos candidatos e tal, e as informações às vezes ficam meio confusas, é muito complicado. O voto só é obrigatório a partir dos 18 anos, mas os jovens de 16 e 17 anos que quiserem votar precisam tirar o título 5 meses antes das eleições. Ao contrário do DF, a quantidade de jovens que votam no Brasil caiu 18% em relação a 2006. Um balanço do Ministério da Saúde mostra o aumento de casos de dengue, em comparação com o mesmo período do ano passado. A repórter Bruna Viana conversou com o virologista Antônio Melo sobre as medidas para evitar a doença. A dengue é uma doença que causa epidemias e faz muitas vítimas todos os anos, apesar do intenso trabalho das autoridades e da mídia para conter. Estamos aqui com um virologista que vai explicar um pouco mais a respeito. A dengue é uma doença que é transmitida por um mosquito que há muitos anos atrás foi erradicado do Brasil. No entanto, esse mosquito, que é o Aedes aegypti, voltou a infestar praticamente o país inteiro, e esse mosquito é muito difícil de combater, porque ele se prolifera onde tem água parada, e uma coisa muito difícil é justamente fazer com que a população, de uma maneira geral, colabore no sentido de não permitir que isso aconteça. Além disso, o mosquito ele tem hábitos muito domésticos, vamos dizer assim. Ele gosta de estar perto das pessoas, dentro das casas das pessoas. Ou seja, de uma maneira geral, o mosquito pica as pessoas no interior de algum lugar. Dessa maneira, se, por exemplo, as casas, os hospitais fossem telados com telas que impedissem a entrada do mosquito no interior dos domicílios e dos locais onde podem haver doentes que contraíram dengue, assim a gente não permitiria que ele não entrando, a gente não permitiria a entrada deles e com isso a gente diminuiria a possibilidade de ser picado pelo mosquito. Bom, embora as autoridades gastem mais ou menos 900 a 1 bilhão de reais por ano nas medidas do controle ao mosquito, sem a colaboração efetiva da população e também sem que a gente tenha a possibilidade de fazer com que os doentes não fiquem expostos a picadas de mosquitos, porque uma vez que um mosquito pica um doente com dengue, ele tem possibilidade de transmitir essa doença para outras pessoas. Então é necessário o envolvimento da população.
Bom, agradecemos a presença do virologista de Brasília, Bruna Viana. A exigência do diploma para exercer a atividade de jornalista acabou há quase 2 anos. Mas o que será que mudou na prática para os profissionais da área? Veja na reportagem de Marcos Paixão. O assistente de coordenação de um curso de comunicação vê um ponto positivo para os estudantes após a queda do diploma. Antes da quebra, da necessidade do diploma para o jornalismo, as empresas de comunicação não podiam oferecer estágio, porque assim, o aluno ele não podia assinar a matéria. Agora, isso já é possível, então a gente acha que, inclusive, o número de vagas para estágio na área de jornalismo vai ser incrementado. Alguns alunos acreditam que ter ou não ter diploma é indiferente. Eu acho que, na verdade, quem vai estabelecer no mercado é quem tem competência, quem é bom no que faz, quem se preparou para isso, né? E o diploma, ele não vai interferir na formação do profissional. Mas, segundo o jornalista do Correio Brasiliense, pouca coisa mudou. Os profissionais da área são contratados por causa do diploma. Inclusive porque o Correio assumiu a posição de só contratar pessoas que são formadas, que têm diploma. O Supremo Tribunal Federal acabou com a obrigatoriedade do diploma do curso de jornalismo em julho de 2009, mas já existe no Congresso projetos que podem voltar com a exigência do curso superior. Veja a seguir os problemas enfrentados pelos alunos do Uniceub na hora de estacionar os carros. Alunos do Uniceub enfrentam dificuldades na hora de estacionar e entram em conflitos com moradores das quadras residenciais. O autoparque, estacionamento terceirizado da instituição, não suporta mais o volume de carros. O espaço, que antes era de graça, hoje é pago. E mesmo assim, não tem vaga para todos. E sempre quando eu chego, o bloco 1 está lotado e o estacionamento pago também. O representante pelo estacionamento garante que existem vagas suficientes para todos. Tem um estacionamento lá atrás, na W5, que ele tem em torno de, acho que em um caso, umas 5.500 vagas. Então a dificuldade que os alunos põem é que eles querem estacionar mais próximo dos blocos. Diante da falta de vaga, os estudantes estacionam em locais proibidos e na quadra em frente à universidade. Os moradores prejudicados reclamam da ocupação e do trânsito tumultuado. Algumas vezes aqui, por o volume ser grande, de estudantes aqui no CEUB, já encontrei dificuldades tanto de estacionar nessa garagem quanto naquela. Às vezes a gente não tem tempo para estacionar, então a gente para o carro, entra rapidinho, já está saindo, e aí se entra e sai de aluno aqui do CEUB, com certeza atrapalha bastante. Eu sou deficiente física e tem muita gente que é muito mal educada, sabe, que pega e estaciona, está com pressa aqui perto do CEUB mesmo. Muitas vezes, os moradores procuram a polícia. O sargento responsável pela quadra garante que as vagas da área residencial são fiscalizadas. A gente faz o patrulhamento lá todos os dias, a gente está fazendo patrulhamento por lá, verificando os carros que estão estacionados irregularmente e são tomadas as providências cabíveis. A multa por estacionar em local proibido varia de R$ 53 a R$ 127. Com a duração menor do que uma graduação superior tradicional, os cursos tecnólogos são uma alternativa rápida para os profissionais que querem melhorar o currículo. O estudante Leandro já trabalha na área e acha que o curso é essencial para se destacar no mercado de trabalho. Então hoje o curso de análise e desenvolvimento de sistema é mais porque o mercado está buscando, o diploma. Hoje, atualmente, ele quer um profissional formado, não só um profissional experiente. Existem 2 tipos de estudantes que escolhem esse tipo de graduação. O aluno que já trabalha na área e deseja ampliar o conhecimento, e o recém-formado no ensino médio e que quer entrar no mercado de trabalho. A coordenadora de um curso tecnólogo dá uma dica para os futuros alunos. Porque um curso de tecnólogo, a gente tem que lembrar sempre, é uma graduação que, num espaço muito menor de tempo, você está se graduando, você está se diplomando. Mas é um curso mais puxado, porque a carga horária, nesse período de tempo, é bem grande. São, no nosso caso, 2.000 horas em 2 anos. A procura por tecnólogo é grande, porém não existem profissionais suficientes no mercado. Por isso, o interesse por esse tipo de curso vem aumentando. As instituições de ensino particulares do Distrito Federal definiram aumento das mensalidades para 2011. Segundo o sindicato do setor, as escolas vão ter reajustes que variam de 5% a 11% a partir do próximo período letivo. Confira no próximo bloco: alimentação errada e obesidade. Como será que os estudantes estão se alimentando na correria do dia a dia?
A obesidade é uma das principais questões de saúde pública no país. O problema preocupa mesmo entre os mais jovens. A nossa reportagem foi conferir como os estudantes universitários estão se alimentando. A vida moderna é agitada e faz com que a gente não tenha tempo nem para almoçar direito. Algumas pessoas se alimentam de maneira saudável. Outras, no entanto, simplesmente cedem às tentações do dia a dia. O que você está comprando aqui para comer? Estou comprando salgadinhos. Normalmente eu procuro alimentos mais saudáveis, mas em ocasiões mais assim que eu preciso de uma alimentação rápida, aí eu busco esses salgadinhos, uma coisa mais energética. Aqui nesta praça de alimentação, a variedade no cardápio é grande. São mais de 5 lanchonetes que servem desde salada a cachorro-quente. Mas a escolha dos alunos depende até do turno em que estudam. A alimentação geralmente é a mesma, mas o pessoal da noite come mais salgados, coisa mais pesada. De manhã o pessoal já acorda meio light. Segundo a especialista, é possível conciliar bons hábitos alimentares com a correria do dia a dia. Confira as dicas. O que a gente tem que fazer para resgatar então um hábito saudável? Seria voltar a consumir essa comidinha mesmo do dia a dia, né? O arroz com feijão, as frutas, né? Tem até uma campanha mundialmente divulgada, que é a 5 ao dia, que eles estabelecem que a gente tem que consumir em torno de 5 porções por dia de frutas, verduras ou legumes. No dia a dia, como é que a gente pode trabalhar com isso? Com refeições rápidas, porém saudáveis. Uma alternativa boa são os self-service, são os quilos. O Brasília volta a treinar para defender o título do NBB em mais uma temporada de basquete. O campeão brasileiro de basquete está de volta ao trabalho. Por enquanto, nada de bola na cesta. A equipe apenas começou os treinamentos para a temporada, mas está com algumas mudanças. O armador Bruninho e o pivô Lucas Tischer são os novatos e chegaram com o espírito de vencedor. Eu conversei no dia da apresentação, me perguntaram isso, eu falei que é muito mais fácil chegar no time que é campeão do que você chegar no time que foi mal pra caramba no torneio passado. Eu acho que isso aí se encaixa já no sistema que já está no time e se vai muito rápido. Além dos novos atletas, o time trocou de patrocínio, assinou com o Uniceub e contratou um novo treinador, José Carlos Vidal, que substitui Lula Ferreira. A expectativa é a melhor possível, é que a gente esteja disputando as primeiras posições aí do NBB. Além disso, nós temos 2 competições internacionais. Se nós conseguirmos estar com o time aí adequado até dia 3 de novembro, nós temos chance aí de estar classificando para as outras fases, mas sabemos que as outras equipes, por ser um time a ser batido, as outras equipes se reforçaram, então a nossa equipe vai ter que se adaptar a esse novo contexto, que é equipes mais fortes, e durante o campeonato a gente vai avaliando, se precisar a gente reforça a equipe. A estreia dos Candangos está marcada para o dia 29 de outubro, fora de Brasília, contra o atual campeão paulista São José dos Campos. Até lá, a equipe segue a rotina de treino sem as principais estrelas. Alex, Nezinho e Guilherme Giovannani estão com a seleção brasileira no Mundial de Basquete da Turquia. Até o primeiro jogo oficial do ano, vale tudo para entrar em forma. Pular, correr, dançar e até pedir uma ajudinha dos céus. Esporte paralímpico. 6 atletas de Brasília participam do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. As provas são na Nova Zelândia de 21 a 30 de janeiro de 2011. Outros 26 competidores também fazem parte da delegação brasileira. Cultura. A exposição O Mundo Mágico de Escher está no Centro Cultural Banco do Brasil até o dia 26 de dezembro. A amostra reúne 92 obras do artista gráfico holandês. Maurits Cornelis Escher faleceu em 1972 e dedicou boa parte de sua vida às artes gráficas. O artista é reconhecido por ter feito estilogravuras, litografias e utilizado meios tons que representavam o infinito e metamorfoses. Usava também figuras geométricas que geravam ilusão de ótica. Sua característica mais marcante eram as construções impossíveis de serem executadas. Boa parte de suas obras estão aqui na exposição Mundo Mágico de Escher, que está em cartaz até o dia 26 de dezembro. O Jornal do Uniceub fica por aqui. Para mais informações, acesse o nosso site www.uniceub.br. Até a próxima! Até mais!